Que assim seja, graças a Deus. Que os nossos bons amigos possam estar aqui conosco nessa tarde, adentrando em nossos lares, nos auxiliando, nos amparando. Que os nossos pensamentos possam estar voltados a Ti, Senhor. Que possamos sempre fortalecer a nossa fé no Teu ensinamento. Nos ajude sempre a termos a paciência, a sabedoria de saber lidar com as dificuldades. Eu inicio essa tarde com uma mensagem do livro Meditações Diárias, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Deus te sustentará. Se alguém te engana e perdoas a este alguém, sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para a frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procurar sorrir, em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas, a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém te atravessa o caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te, e sabes olvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer azedumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviços, dissipando a sombra em que te buscam envolver. Se alguém duvida de tua sinceridade e continua servindo por amor a todos aqueles que confiam em ti, Deus te fará justiça no momento oportuno. Se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que amas e aceitas a prova, compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento, Deus te anestesiará o coração, a fim de que continues caminhando no rumo de alegrias maiores e mais belas do que quantas já conhecestes. À frente de quaisquer forças negativas, pensa no bem, desculpa e esquece, empenhando-te a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama, compreendendo, para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará. A aflição pode ser o preço do resgate, o recurso da dor que reajusta, o remédio que corrige ou o choque de retorno que redime, mas se modificares a tua aflição de lugar no campo do próprio Espírito, de certo será ela transformada em processo de tua gloriosa sublimação. Então essa é a nossa mensagem de hoje à tarde, que também vem a combinar com o nosso tema da tarde, que é buscando auxílio externo. Quando nós nos referimos aqui todas essas dificuldades através dessa mensagem de Emmanuel, seja bem-vindo, Márcio. Nós muitas vezes nos colocamos nessa mesma situação. Quantas das vezes pessoas se atravessam no nosso caminho, né? Nos tiram o nosso rumo, nos testam a nossa paciência. A gente vai lá, a gente às vezes quer desistir, a gente
não quer mais continuar naquela casa espírita, ou acha melhor se separar daquele marido que talvez não nos compreende, ou aquele filho que, nossa, nos dá tanta incomodação, aquele chefe no trabalho, aquela colega que só fala mal de mim. Então, quando nós passamos por essas dificuldades, mas se a gente deixasse levar por picuinhas, sabe? Se deixar levar por pessoas ainda tão pobres de espírito, o que vai acontecer? Nós vamos estar na mesma sintonia. É como eu digo, como que nós vamos nos conectar com os bons amigos da espiritualidade para que eles possam nos auxiliar se o nosso fio está desencapado, né? Eu sempre uso isso como exemplo. Se o nosso fio estiver desencapado, algo vai interromper. Nós não vamos conseguir nos conectar com eles. E nem eles conosco. Mas quando a gente busca o equilíbrio e esse fio passa a ser totalmente pleno, todo bonitinho, todo certinho, sem uma falha, nós vamos conseguir sentir a presença amorosa desses amigos e eles vão nos auxiliar. Eles vão nos mostrar os caminhos que devemos percorrer com êxito. Os desafios são necessários para nosso crescimento, a nossa evolução. Então, quando nós não conseguimos obter resultado, quando a gente não consegue ter paciência, quando a gente não consegue entender os porquês, o que nós devemos fazer? Buscar o auxílio. Buscar um lugar onde a gente possa confiar, onde a gente possa buscar uma orientação, onde a gente possa ouvir uma bela palestra, onde a gente possa buscar um atendimento, né? Um auxílio, seja ele com um sorriso, com um abraço, seja ele com palavras que vai nos dizer como devemos resolver aquele problema. Então, eu separei hoje aqui alguns tópicozinhos que hoje nós vamos encerrar esse capítulo 4, que é o item 6, quando nós já falamos aqui na semana passada sobre a patologia da mudança, falamos sobre mudando com conhecimento espírita. Quando a gente passa a entender a doutrina, né, a gente passa a praticar tudo aquilo que nós necessitamos. E uma dessas práticas que tem que ser diária é a humildade. Quando nós passamos a conhecer essa humildade, nós passamos a refletir sobre tudo aquilo que nós buscamos na doutrina e passamos a colocar em ação. Mas nós temos que também entender que colocar em ação não é querer fazer tudo de uma vez só, né? É que nem a gente fica tão desesperados quando a gente vê que algo está errado e a gente quer transformar aquele erro em algo bom. A gente quer mudar. Ou a gente pega uma das mudanças que a gente pode fazer, que a gente obtém um resultado rápido, por exemplo, ir lá cortar o cabelo, pintar o cabelo, né? Talvez mudar a forma de se vestir, fazer uma maquiagem, pintar a unha. O homem vai lá, faz a barba, corta o cabelo, começa a usar uma roupa mais elegante. Isso é uma coisa rápida e é visível e todo mundo vai notar. Esse é o mais fácil. Mas a transformação interior, essa requer prática diária. Essa mudança, ela tem que ser todos os dias. Isso mesmo, Márcio, é apenas um ajuste comportamental. Mas o ajuste, ele tem que ser de dentro para fora. A gente pode, às vezes, estar linda, maravilhosa, sorrindo, sair linda na foto, mas às vezes o coração está apertado, às vezes a gente fica lá
se condenando pelos nossos atos, por a gente ser às vezes impulsiva demais, por a gente ir lá falar coisas que não deve, por a gente achar que o fulano é mais merecedor do que eu. Então, a humildade, ela é prioridade. Por quê? No momento que a gente passa a colocar em prática a humildade, nós passamos a fazer a caridade. A caridade para conosco primeiro. Passamos a nos ver melhor, a nos respeitar mais e a nos amar mais. Então, a gente só pode oferecer para os outros aquilo que não vai nos fazer falta. Por isso, Deus nos deu a grande oportunidade, meus amados, da reencarnação. Olha, que presente maravilhoso de podermos voltar e nos tornarmos pessoas melhores. Aí tem pessoas que dizem assim, ai Rô, que ideia mais idiota é essa? Eu não queria estar aqui, Deus me livre. Né? Então, a ideia da reencarnação, se a gente pudesse assim voltar no tempo, se você soubesse como ela é antiga, então fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre, não foi inventada pelo Espiritismo. Ela foi confirmada por Jesus em seu diálogo com os fariseus, Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que quer dizer isso? Enquanto nós tivermos os nossos vícios, as nossas dificuldades, né, seja o que for, vai pesar. É que nem nós carregarmos um saco de batata por anos e anos e a gente não tem coragem de abrir aquele saco de batata e começar a eliminar aquelas batatas que já não são boas, podre. Enquanto nós tivermos apego com coisas materiais, seja ela materiais ou seja sentimentos, nós vamos ter que reencarnar muitas e muitas vezes. Então, no Allan Kardec, ele nos diz que o pensamento espírita a respeito do assunto nascer, morrer, renascer, ainda é progredir sem cessar, tal é a lei da citação. Consta também o livro, o que é o Espiritismo. Então, lá nesse livro, ele fala a importância, né, de nascer, morrer e renascer. Então, o Jerry aqui, ele é bem claro quando nos diz como nós podemos buscar esse auxílio, né? O auxílio externo. Então ele nos diz que buscar esse auxílio é buscar o equilíbrio interior. E como é, meus amores, que nós vamos buscar esse equilíbrio interior? Como que vocês buscam? O que vocês se preocupam em se melhorar? Como que colocam em ação? Aonde que vocês buscam o fortalecimento? Onde vocês buscam a base de sustentação para que vocês possam vencer os desafios? Porque os desafios são constantes. Quanto maior o nosso grau de evolução, quanto maior o nosso entendimento, maior vai ser os desafios que vão ser colocados no nosso caminho, né? Para que a gente possa realmente dizer, eu confio, eu tenho fé, eu perdoo, eu amo, eu tenho humildade, eu sou feliz. Então, buscar o equilíbrio interior, elegendo seus valores positivos,
e dignificantes como elemento de conduta diária. Investir na saúde ética, estética, socioespiritual. Existem psicoterapias que podem trazer grande auxílio para a pessoa que sozinha não está conseguindo lograr êxito no seu autocontrole. O que seria isso? O nosso encontro, por exemplo, às terças-feiras aqui na sala, com a nossa irmã fraterna, é uma terapia em grupo. Se a gente observar bem, ela fica nos cutucando e nos falando exatamente como nós precisamos melhorar a nossa autoestima, como nós precisamos ter desapego, como a gente precisa trabalhar as nossas imperfeições. Ela cutuca de uma forma rígida, mas com muito carinho, com muito amor. E eu sei que ela consegue chegar no objetivo que ela, se preparou para que naquele dia, a estar aqui na sala, no encontro com todos vocês, ela possa tocar no coração de cada um de nós e que a gente possa fazer, essa terapia, buscando o nosso equilíbrio interior, colocando em pauta o que é bom para mim, o que não é, o que eu posso eliminar, como que eu posso buscar essa orientação, auxílio. Quantas pessoas chamam ela depois em PVT, conversam com ela, abrem seu coração, falam das suas dificuldades consigo, as dificuldades dentro dos seus lares, e ela escuta e ela mostra, às vezes, opções, mas ela nunca vai nos dizer como devemos percorrer, ela não vai dizer faz isso. Nós temos que ter voz ativa, nós temos que ser adultos suficientes para saber o que é bom, o que é ruim. Mas nós sempre optamos, às vezes, pelos caminhos mais doloridos, mais difíceis. Então, Jerry diz que verifica-se também muitos casos de desentendimentos familiares e conjugais e que a intervenção de um profissional especializado poderia mediar de forma mais eficaz uma solução para os conflitos. E é verdade. Quantas vezes o orgulho aniquila um casamento? Por exemplo, às vezes o marido, não aceita que a esposa fique aqui no pautalk, um exemplo. Aí a esposa, não tem assim a sensibilidade às vezes de procurar estar no pautalk na hora que ele não esteja. E quando ele está em casa, procurar não estar no pautalk, saber conciliar os horários. Ou se organizar durante o dia, e se tem algum horário, alguma sala que ela gosta de estar para estudar, que ela possa explicar, olha, eu estou estudando assim, falar. Não, tem pessoas que preferem, ficarem duelando. E às vezes um pé de galinha faz uma bela sopa. E aí vem a discussão, vem a cobrança, e aí começa a tirar coisas lá do baú, um joga na cara do outro. Às vezes a pessoa, erra uma coisinha de nada, o outro já diz que ele nunca cooperou, que ele nunca ajudou em nada, que ele é um imprestável. Então, nós temos o hábito de dizer que ele nunca ou ela nunca ajudou em nada. Nós nunca temos aquela humildade de chegar e dizer assim, você não ajudou hoje, dizer o dia que ele deixou de ajudar. Não é ele nunca ajudou. Então, às vezes é necessário a gente buscar ajuda de uma pessoa, até mesmo na casa espírita isso acontece muito,
né? Os casais vão, eles são atendidos separados, se é necessário depois são chamados dois juntos, né? Para que a gente possa entender qual é a dificuldade que eles estão atravessando, né? E mostrar que o orgulho é o pior caminho que escolhemos. É o pior de todos. Às vezes a gente perde algo tão maravilhoso por a gente não ter a humildade de chegar e dizer, ó, me desculpa, eu errei. E às vezes a gente fica medindo força um com o outro. A gente sempre quer ter a última palavra. Não, eu sei mais do que tu. E ficam duelando, medindo forças. Então, quando o Jerry diz que às vezes é necessário a gente buscar um auxílio, né? Um auxílio externo, é buscar junto com alguém, uma psicóloga, uma psiquiatra, um grupo de apoio. Na nossa casa a gente tem aos sábados um grupo da fraternidade, que é um grupo de apoio, que é coordenado com uma psicóloga e coordenado com algumas trabalhadoras da casa. E é feito dinâmica. É fantástico. Esse sábado nós tivemos um encontro que é na casa de uma das trabalhadoras. E aí cada uma leva um prato, um salgado, para a gente depois tomar um chá. E ela fez uma dinâmica. Cada vez que a gente se encontra, ela sempre faz dinâmicas assim fantástica, que mexe muito com o nosso interior. Faz a gente aflorar os sentimentos. E nessa dinâmica, ela fez uma leitura contando a história de um filho que tinha escrito uma carta para o pai, que ele ia embora de casa porque o pai não dava atenção para ele, não conversava com ele. E a gente tinha que fazer uma conclusão em cima daquela história. Aí depois que cada um falou o que entendeu sobre aquela história, né, ela tinha algumas fitas coloridas e nós tínhamos que escolher uma fita, escolher uma pessoa e colocar aquela fita no braço da pessoa e dizer para ela o que tu pensava sobre aquela pessoa, o que aquela pessoa era para ti. Apesar que ali tinha algumas pessoas que tu não conhecia, eu não conhecia, né? Eram pessoas novas. Algumas eu já conhecia lá da casa já, né? Então a gente fica observando as pessoas assim, procuravam dar fitas para aquelas que elas tinham mais conhecimento. E ao expor o seu sentimento e falar o quanto aquela pessoa foi importante, o quanto aquela pessoa, através de uma palestra, ou através de um sorriso, ou através de um atendimento fraterno, né? Quanto foi importante para ela, fez a diferença na vida dela. Então, às vezes a gente acaba buscando esse recurso fora da casa espírita, fora da sua casa, fora do seu trabalho, num grupo onde a gente pode ali não ter vergonha, não ter pudor, né? E deixar fluir as energias. Então, naquele momento, eu pude ver assim que o sentimento ele fica à flor da pele, porque as pessoas elas falam com a alma, elas falam dos seus medos, por que procurou a casa espírita, por que chegou a ter o grupo. Uma chegou porque a mãe dela fazia alguns meses que tinha morrido e ela queria morrer também. Ela tinha 2 filhos e ela não queria mais viver porque ela tinha perdido a mãe dela. E ela foi buscando ajuda na casa espírita através desse grupo, né, grupo da fraternidade, fazendo terapia com a psicóloga lá na casa e no grupo aos sábados, e aquilo foi fortalecendo ela, que ela precisava continuar a viver, porque ela tinha 2 filhas e os filhos precisam dela, né? O que levaria, o que ia ajudar ela tirando a sua vida? E aí, na casa foi esclarecido para ela que às vezes a gente diz, eu vou me suicidar porque eu quero achar meu filho, eu quero o encontro do meu filho. E às vezes as pessoas nem sabem que por mais que tu tire a tua vida, não quer dizer que tu vai para o mesmo lugar que o teu filho esteja, a tua mãe e o teu pai, né? Nem sempre, quase sempre, não é no mesmo lugar que vamos. Então o Jerry aqui ele é bem claro que a busca de um terapeuta especializado
e recurso em muitos casos fundamental para a superação de determinados estados de desajustes psicológicos e de crises de relacionamentos. Então, tem casos que é necessário, sim, buscar ajuda com o psiquiatra. Por quê? O psiquiatra, ele é o único que pode dar medicação, né? E às vezes é necessário a pessoa tomar uma medicação para acalmar, né, o seu ânimo, tranquilizar a sua mente. Então, assim, a espiritualidade, ela vai poder interagir com aquele irmão. Ele vai estar mais tranquilo. É como se ele tivesse anestesiado, né? Então, ele fica sem ação, porque ele está medicado. Então, o que acontece? Existe um trabalho em conjunto, a espiritualidade e a medicina. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava muito estressada. Eu trabalhava, eu estava ajudando uma colega na empresa dela, e eu trabalhava no centro espírita, então era muito corrido, mais a minha casa. E eu fiquei assim muito estressada, tanto mental como físico. E eu fui no médico, cheguei no médico, o médico olhou para mim e disse assim: "Nossa, tu tá muito estressada. Eu vou te dar um remédio para te ficar mais calma." Aí eu vi os remédios, nossa, tudo tarja preta. Eu disse: "Nunca tomei remédio para ficar, para dormir, nunca precisei disso." Aí ele olhou para mim assim no meu olho e disse assim: "Tu sabe que tu precisa passar numa desobsessão." Aí quando ele falou aquilo, eu disse: "Bah, ele é espírita", pensei, né? Aí eu disse assim para ele: "O senhor é espírita?" Ele disse: "Sou." Então, eu estava tendo uma oportunidade naquele momento de um atendimento da espiritualidade e do médico terra. E ele disse: "Tu precisa passar numa desobsessão, porque aonde tu está auxiliando é muita energia negativa. Então, é tu como se tu fosse uma esponja, tu vai lá, suga, e o teu físico está debilitado. Eles pegam pelo teu físico." E aí, o que eu fiz? Chegando na casa espírita, a primeira coisa que eu fiz, eu fui buscar ajuda. Fui passar num atendimento, num socorro espiritual, para ver o que estava acontecendo. Se algum irmão necessitava, estava necessitando de auxílio, assim como eu estava necessitando. Então, esses são os auxílios que nós temos e nós precisamos saber usar e aproveitar, porque Deus dá oportunidade para todos nós, recursos. Deu um médico, sabedoria para que aquele médico pudesse nos auxiliar, e a doutrina espírita para também nos auxiliar. A gente às vezes também tem que ser perseverante e deixarmos de ser acomodados. A psicóloga, ela não tem autoridade para dar medicação, né? Ela é preparada para que possa auxiliar o autoconhecimento daquele irmão. E o psiquiatra, o que ele vai fazer? Ele vai tratar da tua enfermidade mental. Mas nós também temos que nos ajudar, buscando sempre o esclarecimento e entendimento. Então, aqui, continuando, o Jerry nos diz que esta busca da terapeuta especializada e recursos, em muitos casos, fundamental para a superação de determinados estados de desajustes psicológicos e de crises de relacionamento. Nesse sentido, afirmou muito bem a psicóloga Maria da Graça Serpa, quando disse: "A doutrina espírita, nos seus pressupostos, nos autoriza amplamente a buscar na ciência a melhora da qualidade de vida do homem. Ao contrário de que alguns possam pensar, nós espíritas
não vivemos tão somente à espera de vida futura, mas nos sentimos responsabilizados a trabalhar arduamente no sentido de melhor compreender a existência humana nos seus múltiplos aspectos, em especial no seu aspecto relacional, isto é, social. Aí o Márcio diz, inclusive, se ver neste texto de hoje a necessidade de se ter uma doutora como amiga. Verdade. E hoje ela não tá aqui, né, Márcia? E hoje seria tão bom, mas eu tô com medo que ela esteja com problema no Pautalk, sabe? Porque eu não tenho visto ela no Pautalk. Então vocês vejam que nós não podemos culpar alguém, né? Culpar alguém pelas nossas doenças, pelas nossas dificuldades. Essas doenças que nós trazemos no nosso físico e no nosso mental, muitas vezes, são doenças adquiridas em outras existências, por nós não nos respeitarmos, né? Praticar coisas que não deveríamos. Eu estava escutando esses dias um áudio de uma irmã que se chama Cristina, agora não me lembro o sobrenome dela, que ela fala sobre todas as doenças e cada tipo de doença, né? O que levou a gente a ter aquela doença e como que nós temos que trabalhar. Por exemplo, tireoide, depressão, problema de estômago, problema de coração, problema de reumatismo e várias doenças. Então ela explica cada tipo de doença, por que causou aquela doença, o que faltou em nós, que tipo de sentimento que nós cultivamos dentro de nós, né, que levou aquela pessoa a ficar doente. Então, às vezes, nós também temos a nossa dupla personalidade. O que seria essa dupla personalidade? Por exemplo, hoje eu estou bem, estou feliz, estou sorridente, tudo está lindo, maravilhoso. Amanhã eu acordo pé da vida, brigando, xingando, cobrando de todo mundo aquilo que talvez eu não faça. Isso é uma pessoa bipolar, né? O que leva uma pessoa a ser bipolar? Se nós formos pesquisar a fundo, existe às vezes traumas do passado, lá de trás, né? Isso, Rose, trazemos na alma a doença. E vou dizer uma coisa para vocês. O que é mais grave que depois de muito esclarecimento, depois de muito estudo e a gente questionar o que é mais grave? A doença na alma ou a doença na matéria, no físico? Qual dos dois é mais grave? Seja bem-vindo. Bem-vindo, Wagner, Pati. Tava com saudade do nosso amigo Wagner, da nossa irmã Pati, da alma, né, Sil? Mas é da alma. A alma, quando tá doente, né? Então, por quê? Vai refletir no nosso físico, né, Zaninha? Eu digo aquelas doenças, né? Corriqueira, aquela que a gente vai ali, tem uma catapora, um sarampo, isso aí é coisa normal. Mas a doença da alma, aquela que a gente não consegue muitas vezes se libertar, aquela que está trancafiada no porão da alma lá, né? E aí o Márcio, para nos cooperar aqui, ele nos coloca que bipolar, a doença bipolar é tradicionalmente designada doenças maníaco-depressiva, é uma doença psiquiátrica caracterizada por variações acentuadas de humor, com crises repetidas de depressão e mania.
É exatamente, muito bem colocado, Márcio. Por exemplo, tem pessoas que são maníacas por limpeza. Limpa 500 mil vezes a mesma coisa, né? Ou pessoas que entram numa depressão profunda, se dizem que ninguém gosta dela, né, que ninguém ama ela, ou aquelas pessoas que querem aquilo da forma dela e tem que ser da forma dela e não aceita a opinião, né, da outra pessoa. A outra pessoa, para ela não interessa o sentimento, né, é só ela. Isso, o que que é? Se a gente for dizer para a pessoa, olha, tu precisa de ajuda, tu precisa de uma orientação, tu precisa buscar recursos tanto na medicina ou como na espiritualidade, tem muitos que não aceitam. O quê? Tu tá achando que eu sou o quê? Que eu sou bipolar, que eu sou louco, que eu sou doente? Então, a nossa parte aqui, a nossa, não é fácil quando a gente tem alguém na nossa vida que precisa desse auxílio. Como que a gente vai auxiliar uma pessoa que não aceita? Porque quem está passando por esse processo jamais vai aceitar que é bipolar ou que sofre de depressão, né, que precisa de uma ajuda psiquiátrica, ou que precisa de um auxílio na casa espírita, né? Nós temos que ter muita paciência, muita vibração, muita prece. Nós não podemos desistir. Vocês lembram da irmã do livro Aconteceu na Casa Espírita, a fraternista, a Márcia? O que aconteceu com ela? Vocês lembram? Se vocês foram bons alunos, vocês vão lembrar. Quem é que lembra? O que aconteceu com a Márcia Boaventura? Vocês lembram o que aconteceu com ela? Só coloca aí, sim ou não. Quem lembra? Não lembram? Ai, ai, ai. Vou ter que botar minhas amigas, minhas aluninhas, minhas amadinhas de castigo. O Wagner eu dou desconto porque ele estava viajando. Pois é. Vocês lembram que a Márcia Boaventura, ela era a fraternista mais assídua da Casa Espírita, mais pontual, ela tinha uma disciplina perfeita. E aí, lembrou, né, Andréia? Eu só fui puxando a memória, né? Então, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho lá no passado que a gente já estudou, tá? Para a gente poder entender tudo que a gente está falando aqui hoje, quando a gente busca esse auxílio, de que forma ele tem que ser, né? E como a gente também tem que interagir, fazer a nossa parte. Então, o que aconteceu? Às vezes, nós temos todo o conhecimento, a gente tenta fazer o nosso melhor. A Rose tem desculpa, né, Rose? E aí, esses irmãozinhos que ficam à solta, à volta, tentam nos pegar. Tentam nos tirar do foco da casa espírita, tentam nos tirar daquele trabalho, né? Mas a gente é fortalecida, nossa fé, nossa confiança, a gente vai, sol e chuva, pode estar resfriada, a gente está lá, servindo com amor, com humildade, com simplicidade, fazendo o nosso trabalho. A Márcia fazia tudo isso. E aí o que aconteceu? O marido da Márcia, ele era ganancioso. Ele só pensava em dinheiro, poder, dinheiro. E ele vivia cobrando dela. O que essa tua religião aí te dá de dinheiro? Ela te paga para ti ir lá? Quanto que tu ganha? Aí ela dizia, meu amor, não é assim. Lá é um trabalho voltado para caridade. A gente oferece o nosso amor. Então, explicava ele, que amor? E começava, né? Cobrar dela, cobrar dela, cobrar dela. Aí o que aconteceu? Aqueles irmãos lá que queriam, né, destruir a casa espírita, começaram a usar ele para tirar o foco dela, de não ir mais na casa. Começaram a induzir ele a ir para uma outra religião, que só falava em dinheiro, em dízimo, papá, papá. E ele começou a beber, a beber, a beber. E ele acabou perdendo o emprego, ele perdeu toda a rescisão do ano
para a religião dele lá. Eles ficaram na miséria. O que aconteceu? Ela não conseguia mais ir na casa espírita porque tinha que cuidar dele, porque ele estava totalmente descontrolado. Teve que ser internado como louco, né? Numa clínica. E aí, resumindo, a espiritualidade foi lá, interagiu, enviando uma equipe de trabalhadores até a casa dela para auxiliar ela, tanto no financeiro, como levar apoio para ela, levar a ajuda que ela necessitava, para que ela pudesse se fortalecer e voltar às atividades na casa, né? Então, muitas vezes, nós, dentro da nossa casa, acontece alguma coisa com alguém nosso próximo. Mas, infelizmente, às vezes a gente é fraco. A gente acaba desistindo com facilidade. Porque a gente não quer se incomodar, porque a gente prefere, às vezes, ser omisso do que perseverar, né, naquele propósito. Então, esta busca, esse auxílio que a gente busca lá fora, a gente também tem que ter certeza aonde nós estamos buscando esse auxílio. A maioria das pessoas que vêm aqui na sala são conhecedores da doutrina espírita. Alguns trabalham em casas espíritas, alguns só frequentam, né? Então tem conhecimento, tem uma base, sabe do que nós estamos falando aqui, que nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Nós temos que ter paciência e saber lidar com essas pessoas que, se foram escolhidas, se nós escolhemos estar no seio daquela família, é porque existe um propósito. Por isso que eu estava falando aqui sobre a reencarnação lá no início, a importância da reencarnação. Se nós formos falar aqui sobre a importância, né, falar realmente o que o Kardec nos diz, que não tem um caminho mais curto para chegar a Deus se nós não tivermos que nascer, morrer, renascer, até progredir, sem cessar. Esta é a lei. Então, se hoje eu estou passando alguma dificuldade com alguém que tem desequilíbrio, alguém que não gosta de ouvir, alguém que não respeita, alguém que é possessivo, alguém que é bipolar, alguém que sofre de depressão, alguém que às vezes não é tolerante, alguém que às vezes é egoísta, porque muitas vezes nós somos egoístas, sim. Vamos olhar dentro de nós e vamos nos perguntar por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois? O que eu preciso fazer para melhorar? E aí, nosso Jerry diz que Allan Kardec já havia afirmado que o Espiritismo marchará lado a lado com a ciência, aproveitará toda a contribuição que essa lhe ofereça. Consideramos sumamente importante a aliança da ciência com a religião. Então, vai trabalhar sempre de mãos dadas a ciência e a religião. Porque tem situações que vai ser a medicina que vai nos auxiliar, que vai nos conduzir a uma vida melhor. Por exemplo, eu tenho um problema sério de coluna. Não basta só chegar lá na casa espírita, hoje eu vou passar no magnetismo, eu tenho que ficar boa da coluna, não é assim. Eu também tenho que fazer a minha parte, cuidar dela. Se eu sei que eu não posso mais fazer algumas atividades, eu vou ter que me policiar, mas eu vou ter que também me tratar pelo médico e pela espiritualidade, os dois em conjunto. E eu tenho que fazer a minha parte primeiro. Primeiro eu tenho que saber, eu quero ficar boa da coluna? Então, eu tenho que buscar recursos, né? Então, ele diz, para tanto cumpre aliarmos as terapias psicológicas com as contribuições da espiritualidade, pois desta forma estaremos abarcando
o universo maior que envolve o homem, sua dimensão física, mental e espiritual. Então, quando a gente aprender a se libertar dessas mazelas que trazemos dentro de nós, que são muitas, né, a gente vai começar a entender como é importante a nossa evolução, como é importante o nosso crescimento, seja ele qual for. Quem já leu o livro Plenitude, de Divaldo? Já leu, né? Ele é fantástico. E ele fala aqui sobre terapias alternativas. E olha o que ele diz. A ignorância geradora do egoísmo, que propicia o apego e a paixão às pessoas e coisas, é a grande responsável pelos sofrimentos. E isso é verdade. Todo mundo que tem apego e paixões, nossa, que coisa mais doída do que isso. Nossa, nem gosto de lembrar. Considerando-se a impermanência de tudo, em um mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. O impermanente é a materialização transitória da realidade e, por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Corresponde à ilusão de pretender-se deter o tempo, que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento. Ai, desculpa, amigos. Assim, a maioria das enfermidades se origina na área emocional como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico ou o físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. As terapias da medicina clássica objetivam quase sempre deter as doenças, destruir os invasores perniciosos, sustentar o corpo. Toda a filosofia médica ocidental centraliza-se nesse objetivo como essencial à saúde, com pequenas variações metodológicas. A sabedoria oriental, em contrapartida, estabelece há milênios que, sendo as doenças efeitos degenerados da energias pelos fatores já examinados, elas devem ser combatidas nas suas causas. Assim, variam as técnicas alternativas para a aquisição da saúde, mediante a supressão da sua causalidade. Ressurgem agora no Ocidente essas terapias, abrindo espaços para eliminação ou pelo menos modificação do sofrimento, propondo a restauração do equilíbrio energético no ser. A ciência espírita, por sua vez, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem nos valores morais em recomposição, se encontra o mecanismo essencial para a liberação do mesmo. Quando nós, não sei se vocês já participaram de alguma terapia em grupo. Lá na nossa casa, a gente faz muito essa terapia em grupo aos sábados. Então, a nossa psicóloga, ela trabalha muito com a terapia da respiração, para que a gente possa aprender a relaxar. Bem-vindo, Balg. Então, ela nos auxilia a trabalhar de dentro para fora, através da respiração. E aos poucos ela vai nos ensinando a conhecer o nosso corpo, né? Conhecer cada parte do nosso corpo, energizar o nosso corpo, sentir a corrente sanguínea percorrendo pelo nosso corpo,
trabalhando as nossas células que muitas vezes estão doentes. E como que elas adoecem? Através das nossas sintonias, né? Através dos nossos pensamentos, que muitas vezes são pensamentos movidos pela mágoa, pelo ódio, pela vingança, o apego, o abandono, são tantos, né? Então ele fala aqui, né, no livro, e esse capítulo é grande, vocês viram que quando ele diz que a ignorância é geradora do egoísmo, então, se nós continuarmos sermos pessoas egoístas para consigo mesmo, porque uma pessoa que é egoísta não se dá a oportunidade de se conhecer a si mesmo, ela mesma está se prejudicando a si. E aí, às vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente vem e questiona, né? Ô Deus, tu existe mesmo? Que se tu existisse, tu não permitiria que acontecesse isso comigo. Mas somos nós que buscamos e criamos situações. Mas a gente, por ser ignorante e orgulhoso, a gente quer arrumar um culpado e quer depositar os nossos erros em alguém. Aí vem a crítica, vem o julgamento. A gente diz, né, que eu não acredito em Deus. Então eu quero colocar aqui uma carta que é do livro Momento Espírita, volume 6, que eu hoje aqui estava estudando. Eu tenho quase todos esses livros, Momento Espírita, que eu adoro esses livros, né? Pra gente que dá palestra, assim, eles auxiliam muito, muito, muito. Vocês não fazem ideia como as pessoas gostam. Quando tu tá na casa espírita e tu lê algo que faça eles acordar, que motive eles ficam assim, já ficam lá procurando para ver se tem. Chegou a nossa irmã fraterna, olha só que bom que ela veio. Então, quando a gente está numa situação, é como a minha avó dizia, se a gente fica, o bicho pega, se corre, o bicho come. Quantas vezes a gente se encontra numa situação assim, né? Aonde que eu vou buscar esse auxílio? Aonde que eu encontro alguém de confiança que possa me escutar, me auxiliar, que possa ouvir as minhas dificuldades? Deus, ele é tão perfeito, meus amigos, que ele sempre vai colocar alguém no nosso caminho, mas a gente tem que aceitar às vezes aquela condição. Mas a gente sempre quer escolher, a gente quer exigir, a gente não quer deixar a humildade de lado, né? A gente quer colocar sempre o orgulho, a vaidade acima de tudo. Então, esse livro aqui, Momento Espírita, tem uma carta que diz prece de retorno, que eu achei assim fantástico e combina com o nosso estudo de hoje aqui na sala. É uma carta que fala, né, um irmão escrevendo uma carta que diz: meu bom Deus, depois de muito tempo resolvi ter uma conversa contigo. E às vezes a gente leva 40, 50 anos, né, para acordar que existe um Deus. E aí a gente começa a conversar com ele e pedir até esclarecimento e ajuda. Aí ele diz: houve época em que eu costumava te falar, abrir meu coração. Desde a infância fui habituado à prece e ao diálogo contigo. Cresci e bem recordo que ainda durante a minha adolescência costumava te falar. Falava-te das minhas conquistas e dos meus desatinos, dos ideais acalentados e das batalhas a vencer. Reconhecia-te como meu pai e te entregava meus anseios, minhas ilusões e meus fracassos. Acreditava-te forte, em tua força confiava.
Assim atravessei os dias de minha mocidade. Foi aí que os nossos diálogos se tornaram mais espaçados e mais curtos. Não sei bem o que aconteceu, mas algo foi mudando em mim. O trabalho, a busca pelo sucesso, a carreira profissional fizeram com que fosse te deixando em segundo plano. Quando as dores chegaram, tentando me despertar, já não te busquei. Afinal, a revolta se instalara em meu ser. Por quê? Idealizar uma vida plena de amor que não se concretizou. Arquitetar a viver em tranquilidade financeira e somente reveses me alcançaram. As desilusões foram se somando e eu me tornando mais e mais frio distante de ti. Embora me despertasse toda manhã com os beijos de aurora, deixei de te buscar. Qual uma concha, fui sempre mais me fechando, tornei-me amargo e arredio. Hoje sou um homem triste. Olho as pessoas sorrindo e me pergunto: por que o fazem? Guardo inveja dos que trazem nos braços seus amores. A poesia, a música não me sensibilizam mais a alma. Ouço falar de ti, percebo as lágrimas de emoção dos que te amam. Ao mencionar-te a presença generosa, e sinto-me vazio e só. Senhor, por que isso tudo hoje venho a te buscar? Desejo voltar a sentir prazer em viver, alegria ao despertar e contemplar o sol majestoso dourando a paisagem. Quero emocionar-me com as paisagens de luz, com a sinfonia da passarada. Sinto-me tão velho, enrugado, minha alma parece um pergaminho amarelo e dobrado. Sinto o corpo vergado ao solo, contudo apenas estaciono na madureza física. Algo dentro de mim parece ter sido crestado. Senhor, sei que, se eu beber da fonte cristalina do teu amor, retornarei aos dias de outrora. Inunda-me com tuas bênçãos para que eu possa outra vez vibrar com o vento, o sol, as estrelas. Quero sentir novamente prazer em abraçar um irmão, em ouvir o riso infantil, em contemplar e desabrochar de uma flor. Mais do que tudo, Senhor Deus, quero voltar a ser aquele menino que confiante olhava os astros faiscante no céu e te agradecia pelas pérolas de luz que espalhavas. Ajuda-me a retornar ao teu regaço e, como salmista, teça poemas de ventura e gratidão ao teu amor infinito. Deus a todos concede o seu amor. No entanto, se a criatura não aprendeu a orar, não poderá senti-lo e dele se beneficiar. Oração é ponte de ligação entre o céu e a terra, entre o Pai e os seus filhos. Então, por que eu escolhi essa mensagem? Porque um dia todos nós vamos ter que nos conscientizar que existe um Pai que nos criou e Ele é maravilhoso. Mas para que a gente possa evoluir, né, entender e compreender todo esse processo que às vezes a gente esquece de buscar esse amparo, buscar o fortalecimento, buscar esta luz para nos guiar nos ensinamentos de Cristo, porque Ele nos mostrou, Ele nos deu toda a base, deixou prontinho para que a gente pudesse continuar essa caminhada. Então, a importância de nascer, como diz Kardec, nascer, morrer, renascer, é importante.
porque só assim nós vamos progredir. Só assim nós vamos eliminar lá no nosso espírito, na nossa alma, aquilo que está entranhado, os vícios, as doenças, os apegos, as paixões, os medos que trazemos de outras e outras e outras existências. Veja o quanto nós já crescemos para estarmos aqui hoje nessa sala unidos pela doutrina espírita, falando sobre como buscar auxílio, como nós podemos auxiliar pessoas que convivem dentro do nosso lar, como podemos ser mais generosos, como podemos ser mais compreensivos, como podemos ser mais amorosos, como aceitar os nossos desafetos, como saber lidar com eles no nosso dia a dia, como saber trabalhar em grupo, como saber coordenar, como saber respeitar o seu próximo, sem esperar nada em troca, sem nenhuma taxa de recompensa. Esse é o mais difícil, porque a gente só pode oferecer a alguém aquilo que não vai nos fazer falta. A gente só pode dar algo para alguém com amor, nunca humilhando aquela pessoa, mostrando que aquela pessoa é incapaz. Todos nós temos capacidade dentro do seu grau de evolução. É esse o caminho. Nós temos que saber aceitar, ter paciência, que cada um vai crescer dentro da sua condição. A nossa irmã Frater, ela está aqui às terças, sempre nos cutucando sobre depressão, sobre amor, sobre respeito, né? Sobre apego, enfim, ela fala sobre tantas coisas. Mas será que a gente consegue colocar em prática um pouquinho que seja tudo aquilo que a gente busca na doutrina espírita? Não só aqui na Unidos, em quantas salas que temos aqui no Pautal, que salas doutrinárias que nos esclarecem. Não adianta a gente só concordar, a gente também tem que dizer assim, bom, hoje eu ouvi isso, por onde eu vou começar? Aonde que eu vou buscar esse recurso? E primeiro a gente vai aprender a buscar esse recurso dentro de nós. Eu quero isso para mim, então eu vou aprender a ter atitude. Temos que ter atitude. Temos que dizer, isso eu não quero mais para mim. Eu quero a partir de agora não ter mais dor no meu físico. Eu quero ter calma, eu quero ter paciência, mas para isso eu tenho que, às vezes, buscar auxílio, ajuda. Ter atitude, às vezes, também nos diz que nem sempre, meus amigos, nós vamos agradar as pessoas. Nem sempre. Mas se a gente tem um pouquinho de amplitude, se a gente tem um pouquinho mais de amor dentro do nosso coração e compreensão, a gente sempre vai perdoar a atitude daquele irmão. Por mais que seja uma atitude errada, né? Aquela atitude que eu digo assim, pessoas que nos criticam, pessoas que dentro da própria doutrina não condiz com aquilo que ela fala. Então, se nós buscamos essa autoajuda, nós temos que praticar primeiro para conosco, não para exigir dos outros. É exigir de nós. E qual que seria essa exigência? Se a gente vê que aquela pessoa está fazendo algo que é feio, a gente está tendo o maior exemplo de não fazer a mesma coisa. Mas também não nos dá o direito de apontar o erro daquela pessoa. Eu posso conversar com aquela pessoa e tentar mostrar para ela que aquilo que ela está agindo, né, praticando perante as outras pessoas, será que é o caminho certo?
Será que ela não está precisando de ajuda? Então, esse auxílio, às vezes, essas pessoas vêm até nós buscando esse auxílio. Nós também temos que ter a sabedoria de como saber conduzir, porque nós não temos o direito de impor a elas o que elas devem fazer. Mas a gente pode mostrar a elas o quanto elas são importantes, o quanto elas são amadas, o quanto elas vão ter ali naquele momento, em outros momentos, né, alguém que vai estar ali auxiliando ela, mostrando para ela o quanto ela tem força, que ela vai vencer, o quanto ela precisa do auxílio ali naquele momento, seja espiritual, onde ela estiver. Que ela tenha força, que ela possa buscar a sua transformação moral, mas também ela tem que querer. Não adianta a gente vai no médico, como eu disse na semana passada, que o rapaz foi no médico e o médico mandou ele fazer caminhada, mandou ele fazer exercício, mandou tomar muito líquido, fazer uma dieta, né? E o rapaz fez todo dia, né? Aí um mês depois ele voltou no médico. Só que ele disse pro médico que ele bebia. E aí o médico disse: faz exercício, toma líquido, cuida da tua dieta, faz caminhada. Aí ele voltou um mês depois e o médico disse: e daí, como tá te sentindo, Joãozinho? Ai, tô mal, não notei nada de diferente. Mas como? Tu faz caminhada? Faço. Tu faz dieta? Faço. Toma líquido? Faço. Faz exercício? Faço. Tá. Tu parou de beber? Não, não parei de beber. Quer dizer, o médico não mandou ele parar de beber, então ele não parou. Então muitas vezes nós somos assim. A gente só faz aquilo que os outros mandam. E não pode ser assim. Nós temos que ter iniciativa, atitude. Se eu sei que aquilo está me prejudicando, é a primeira coisa que eu tenho que aprender a eliminar. Ou pegar, abrir a gaveta, coloca ali dentro e tranca a gaveta. Vão deixar ali. Até eu ter coragem de pegar e botar fora. E isso eu não quero mais para mim. Isso mesmo, porque não nos convém ou porque somos apegados demais. O medo também, né, nos aniquila. A Catinha diz: mais o movimento tem que partir de cada um. É muito pessoal mesmo. Aquilo é meu, mas esse pessoal, às vezes, quando tu compartilha com alguém, já não deixa de, não, né? Já deixa de ser pessoal, porque se tu foi buscar auxílio, né, em algum lugar e foi dividir com alguém, tu tá querendo que alguém te dê uma luzinha, né? Não que te critique, mas que te dê uma luzinha para te mostrar o quanto tu tá indo no caminho certo. É não deixar que o medo nos domine, a insegurança. Então, qual é o melhor remédio que tem para nos dar o equilíbrio, para nos dar a confiança, para nos dar a paz? Qual é, meus amados? Qual é o melhor remédio? Vocês sabem? Você sabe qual é o melhor remédio? A nossa Catinha diz: eu digo na atitude volutiva de pôr em prática o seu intento e pessoal. Muito bem, Catinha. É colocar em prática. Isso passa a ser teu pessoal, né? Porque a gente pode ajudar a pessoa, mas se a pessoa ela não quer, ela pode estar ouvindo tudo que tu está falando, mas se ela não tiver atitude, é complicado. A nossa André diz que a oração, a Rose diz, a humildade e a prece. Realmente, nosso contato primeiro com Deus, com os nossos amigos da espiritualidade, é a oração e a prece, né? Que vai nos dar todo o sustento, fortalecimento que precisamos para vencer todos os dias um desafio, um novo degrau, né? A gente tem que se esforçar muito para subir esse degrau. Por quê? Para nós ainda a porta é muito larga. Passamos ali à vontade, sem se preocupar.
Mas essa porta ela precisa cada vez mais ir estreitando, se fechando, porque quanto mais ela fechar, os desafios vão ser maiores, para ver até que ponto a gente vai ter equilíbrio, confiança, determinação e fé para ter o raciocínio correto e sabedoria de como passar por uma porta estreita. Ficou alguma dúvida sobre esse auxílio externo? Olha quantos. Amanhã, Frater, qual vai ser o tema de amanhã? Tu já sabe, amiga? Vamos ver se a Frater já sabe o tema de amanhã. Ah, ela vai falar sobre a depressão. Então, olha só, hoje a gente falou um pouquinho sobre depressão, pessoas bipolar, viu, Frater? Que o pessoal entrou meio nesse assunto, né? Então amanhã a Frater vai dar continuação. E ela tenho certeza que ela também vai colocar aqui sobre esse auxílio externo. Olha só, causas espirituais. Então, olha só, fechou com o que nós estamos trabalhando aqui na segunda-feira. Então, amanhã a Frater vai falar sobre a depressão e as causas espirituais. Ficou alguma dúvida sobre esse nosso assunto de hoje à tarde? Alguém quer fazer alguma pergunta? O nosso irmão Wagner nos coloca que Allan Kardec, na instrução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho é o roteiro infalível para a nossa felicidade vindoura, ou seja, a bula do remédio está lá no livro, né, segundo é o nosso livro Evangelho. Então, ali, como eu digo sempre, nós temos dois livros que é fundamental. É o livro dos Espíritos e o Evangelho. Ali nós vamos ter todas as respostas. Sabe que eu vou falar uma coisa para vocês? Que se nós precisássemos, né, de obras, muitas obras básicas, muitos livros para estudar, só todos os livros de Chico Xavier seriam suficientes para nós estudarmos. E nós não iríamos conseguir estudar todos eles nesta existência. Nós teríamos livros de sobra para estudar. Então nós temos dois que é fundamental na nossa caminhada: Livro dos Espíritos, o Evangelho. Se nós estudarmos, não é ler, estudarmos esses dois, a gente já vai ter meio caminho andado. E é muitos livros, Catinha. Bah, então quero agradecer a vocês pelo carinho, pela participação na área de texto, né, aqui na área. Vocês, quando participam, nos dá mais estímulo, né, de perseverar, de estudar mais, de acreditar que isso que nós estamos fazendo aqui é um grãozinho de areia tão pequeno, né? Mas de uma importância. Vocês, assim, olha, quantos irmãos também estamos auxiliando em pensamento? Quantos ficam aqui às voltas nos escutando, né? O que colocamos, o que pensamos, o que emanamos. Quantos dependem do nosso esclarecimento para que eles possam também confiar e crescer. Quantos necessitam desse auxílio que vem por nós? Então a gente faz essa diferença na vida de muitas pessoas. Cada um de nós aqui faz a diferença na vida de alguém. E isso é importante. Eu vou descer. Beijo no coração e muito obrigada. Que bom, Márcio. Fico feliz, viu? Fico feliz que esteja gostando aqui do nosso estudo. Volte sempre, viu? Todos. Mas
A Sala Unidos pela Doutrina Espírita está sempre aqui, aceitando ajuda de quem quiser estar aqui conosco para subir no mic, trazer algum assunto dentro da doutrina, nos auxiliando, seja uma palavra amiga, enfim. Que a paz esteja com cada um de vocês, e eu peço assim que hoje, quando a gente for fazer as vibrações, que a gente possa envolver a nossa irmã Luz do Luar, a Lucimari, né, que ela com certeza vai correr tudo bem na cirurgia amanhã dela. Descendo. E obrigada pela tua visita, viu, Balk? A gente sente muito a tua falta aqui no Pautalk. Descendo.